Esse corte é um oferecimento de Betsul, sua bet de norte a sul. 100% regulamentada, segura, depósito mínimo de R$1. Para apostar, é só apontar o celular pro QR Code ou clicar no link da descrição. Voltou quente, né? Papos. Pelo menos o Esporte Clube Vitória voltou quente. Ah, Semana passada, anunciou o português Rubem Rodrigues, né? Sim. Meu parente. Seu parente? É Rodrigues com S dele, não é com Z. Meu parente. Perfeito. E o Rubem é sem o S, né? É. Um português que teve uma carreira pouco falada, né? Vamos dizer assim, que teve... jogou na segunda divisão da Inglaterra, é meio português e meio holandês também. Sim, sim. Mas eu queria saber de Dudu Machado o que é que ele achou da contratação. Certo, vamos lá. Eu falei isso no Twitter, inclusive tô usando um pouco menos a hora do que o normal, que fique claro, isso é uma decisão minha, tá bom? Partiu de mim, é bom sempre falar isso aí. É uma decisão pessoal. Mas fiz um comentário sobre a contratação e eu acho que dividiu muito na opinião da torcida mesmo, sabe o que é o caso. E eu não tô fazendo isso aqui espaço de retratação também, que fique bem claro, né? Eu falei o quê? O Vitória precisa de reforços pontuais, certo? A gente precisa repor algumas posições, isso é óbvio. Lateral esquerda, que a gente teve uma perda inesperada, foi um acidente de trabalho, acabou se perdendo um jogador importante. A gente tem precisando de um reserva para Mateuzinho, a gente precisa de um outro centroavante para Renato Kaiser, que aparentemente até então é o único da função, de ofício de fato, no clube. Gustavo Mosquito saiu, então é bom ter mais alguns pontos, ou seja, precisa de muitas posições. Então tem que ser certeiro, velho, porque essa janela de meio do ano não é que nem do início do ano, que naturalmente vão ter muitas apostas, e com a grana que o Vitória tem, é natural que se façam apostas. Agora sim, quando eu falei isso aí, muita gente achou no próprio Twitter que eu tava descascando. Tá falando que o cara é ruim. Mas não é isso. Agora sim, pô, eu não posso me enganar também. Eu não vou dizer que me passou confiança, porque não me passou. Porque eu tô falando de um cara, o quê? Qual é a realidade de futebol dele? Ele como você bem falou, dupla nacionalidade, holandês e português, jogou a vida inteira basicamente terceira divisão da Holanda, terceira divisão da Inglaterra, e no recorte recente, segunda divisão da Inglaterra. Jogou bem nesses lugares, principalmente no recorte recente aí. Tem bons números. Mas, é aquilo. Como é que eu posso falar que eu recebo essa notícia e falo, não, agora eu estou sentindo que eu tenho um problema a menos. Eu particularmente não consigo sentir isso. E claro, como eu bem falei também no tweet, eu espero que ele queime a minha língua, eu espero que ele jogue muita bola. E é do perfil às vezes desses caras, inclusive meio desconhecidos assim, chegar aqui no Brasil e conseguir jogar legal. Só que, velho, eu não vou falar também que, tipo, me deixou alegre, me deixou entusiasmado, empolgado. Por que não? Pra mim é mais uma aposta. É tudo muito questão de... É mais uma? Trazer um exemplo do meu lado, que acho que acaba, de alguma maneira, explicando um pouco como o torcedor vê e por quê, no que é baseada a crítica. A posição mais carente do Bahia hoje, na concepção do torcedor, é o gol. E, perfeito. O gol hoje é a posição que está mais distante do nível de qualidade das demais posições. Ronaldo não veio como uma solução para o Bahia, mas foi a contratação pro momento, pela oportunidade e tudo mais. A contratação de Ronaldo foi criticada por parte da maioria da torcida. Sim. Mas a torcida do Vitória fala, não, é um bom jogador, é um cara que pode conquistar seu espaço, é um cara que pode se sair bem e tudo mais. Mas o que o Bahia mais precisava naquele momento é o goleiro. Se o Bahia trouxer um cara como esse, como o Rubem Rodrigues, eu acho que hoje o nível de investimento é diferente e não vai trazer. Mas se trouxer uma aposta desse nível, o cara que tá jogando em divisões inferiores da Inglaterra e tudo mais, o torcedor do Bahia, ele vai criticar, vai questionar, mas vai ser um pouco mais compreensível, porque ele vai entender que o Bahia tem um elenco hoje já com alternativas, já com opções, e ele vai ser uma aposta a mais. É isso. Se der certo, funcionou. É isso. O Vitória meio que tá numa vibe que não é o espaço no momento pra poder ficar trazendo jogadores que, se der tudo certo, ele vai se destacar e vai aparecer como uma solução. Tem que trazer a solução, por mais que tenha um problema financeiro atualmente. E aí, se você tem problema financeiro, você tem que buscar soluções e tem que ter criatividade. Claro. Eu acho que foi uma contratação até um tanto quanto criativa. Sim, né? com certeza. Isso. Mas, assim, não dá pra achar ruim que o torcedor questione. Porque o repertório, o currículo, não convence pra um momento que o Vitória precisa de jogadores que venham pra solucionar, né? Pra convencer. Esse, pra mim, é o resumo da ópera. Assim, é isso. Eu acho que qualquer torcedor do Vitória que esteja assistindo hoje o Zona Mista, eu desafio você a fazer uma escalação dos 11 iniciais. Tente escalar aí os 11 iniciais hoje do Vitória. Não tem como, pô. Faltam peças, faltam reposições e quase todas as posições. A gente perdeu o Jamerson lateral esquerdo. A gente tem algum lateral esquerdo? Temos, mas agora Michael sim. Douglas, né? Exato, que basicamente não estreou ainda, né? Porque o Hugo saiu também. Sim. Velho, é isso que é complicado. É o que o Yuri falou aqui agora, porque basicamente não chegou ninguém, só saiu. Até então, a janela vai até setembro, né? Então tem muito tempo ainda. Mas isso que é um desafio, porque o Inter tá batendo na porta já, o jogo internacional em Porto Alegre. É o nosso retorno pra esse segundo turno, né? Porque é segundo turno do ano, segundo semestre. Sim. Mas ainda estamos no primeiro turno do Brasileirão. Então, assim, saiu muita gente e chegou um goleiro reserva. Claramente vem pra ser reserva, isso eu acho que é. Uma troca de reserva. Né? Exato, é incontestável. E chega um novo jogador numa aposta pra poder também somar ali no elenco. Mas ainda falta muita coisa. Já a gente vai falar do cara novo também, que aparentemente tá fechado aí, que já é mais um centroavante. O Renzo Lopes. Que a gente... Bom nome, esse eu gostei. Esse eu gostei também. Gostei desse. Vamos trazer estatísticas também sobre o Renzo. Mas só pra eu terminar de falar, e pegar um gancho também do Thiago Couto, né? Mas terminar de falar do Rubem. Me agrada muito a contratação, porque é o tipo de jogador que o Vitória quer peneirar, como foi o Mateuzinho. Só que me vem um questionamento, Barbaço, de tipo assim, existe uma adaptação da segunda divisão da Inglaterra
o futebol de elite da Série A do Brasileirão. A gente tem visto o Super Mundial aí, né? E tem Trazendo várias. Perfeito. O Super Mundial Várias está claro, né? Perfeito. Vários questionamentos sobre isso. E tem essa adaptação. E aí vem o que você falou. Será que é a melhor época para contratar esse tipo de jogador? A aposta poderia ser no início do ano. Aí a gente fala, pô, o cara é português. Irmão, a gente, no passado recente aqui, trouxe um jogador que jogou no Bayern de Munique, jogou na Alemanha, o Balmiorra, Bem lembrado. que muita gente não lembra, mas em 2017 jogou no time. Tinha uma classe, tinha aquilo ali, aquele entendimento, mas não rendeu nada. Era muito técnico, enfim. E a gente vê também o quesito do calor, que é muito importante hoje no Super Mundial. É. Claro que lá em Portugal, ele é meio português também, Sim. enfim, deve ser outra situação, mas existe uma série de adaptação que a gente não sabe se o jogador vai render aqui. Espero que sim. Espero muito que sim, que seja uma aposta que vingue bastante, assim como foi Mateuzinho, assim como foi Wagner Leonardo, entre outros jogadores. Já o Thiago Couto, ele é um reserva, vamos dizer assim, Gabriel estava sendo reserva de luxo. Perfeito. Você sabia que o Gabriel recebeu proposta do Cruzeiro no início do ano e quase foi pro Cruzeiro para ser reserva de Cássio. E é inevitável isso aí, porque a vinda dele. Isso não é mistério, isso é uma informação que todo mundo já sabe. Uhum. Lucas Arcanjo estava sendo negociado com o Fluminense. Isso aí já saiu na época em todos os lugares. Sai no valor. Eu, na época, estava na metrópole ainda, eu noticiei isso aí. Que estava acontecendo a negociação, estava avançando, mas eu não lembro exatamente o que foi que embargou isso aí. Foi o Fluminense que não deu certeza ao Vitória que conseguiria pagar aquele valor no prazo que o Vitória queria, e aí desfez o Fluminense negócio. até hoje não pagou o Bahia por verdade. Exatamente. Não deve ter Eu acho que foi uma coisa a ver O com isso. Vitória queria que pagasse logo, a vista, Sim. alguma coisa assim. O Fluminense não quis. Algum embrólio financeiro fez com que essa negociação travasse, mas já estava tão certo que isso aconteceria, que trouxe Gabriel para ser um goleiro titular. Velho, vocês não têm noção não, pô. O Gabriel, ele é um bom goleiro. Ele é um bom goleiro, eu acho ele um bom goleiro. Hoje eu acho o Lucas melhor. Eu acho o Lucas mais... Momento, né? O momento de Lucas é melhor. Mas assim, ele é refinado e ele, por onde passou, deixou boas marcas. Quando eu ainda estava no Vitória esse ano, no primeiro semestre, o primeiro jogo do Brasileirão foi contra o Juventude. Ele foi o titular, perdemos por 2-0. E toda a torcida do Juventude só gritava no desse cara. Gabriel, volta goleirão. Eu lembro de um menino, uma criança gritando isso. Volta goleirão, Gabriel, as crianças loucas pra falar com ele. Então assim, não tem como dizer que ele não deixou a marca dele. Então ele é bom. E ele, querendo ou não, deve ter se frustrado um pouco, né? Porque ele veio esperando uma titularidade, que era o que deveria ter acontecido, e por algumas razões acabou não acontecendo, e naturalmente eu acho que essa saída dele aconteceria. Tanto seria bom pra ele, inclusive, como atleta, né? Porque ele veio com um E propósito. pro Vitória também, pra quem tá, Sim, também. quem tá falando assim, trocou uma Ferrari por um Fusca, já falaram isso também, mas Não, mas eu acho que... é questão de salário também, né, Dudu? Isso eu acho que é mais por aí. O salário de Gabriel é muito mais caro. O Vitória não tem como manter. Aí pega um reserva, que já era o reserva do Sport, pra virar reserva do Vitória. E aí segue a vida com o Thiago Couto, né? Com oferecimento de Betsul, você acabou de assistir um corte do Zona Mista. Exatamente, meus amigos. Toda terça-feira às 20 horas estamos ao vivo aqui no YouTube e você pode acompanhar o próximo convidado lá no Instagram, @Insta do Zona.